Já falamos de muitos personagens divinos aqui no canal, como Akuma, Onaga, Jin Kazama, Kyoko Zanagi e até mesmo Iori Yagami, mas nunca viramos nossos olhos para o maior vilão de The King of Fighters e um dos maiores vilões da história dos jogos de luta, o deus do vazio, Orochi. Uma entidade além da compreensão, com poderes capazes até mesmo de destruir almas. Então hoje, vamos aproveitar essa deixa e explorar o máximo possível da história, poderes, força e velocidade da divindade do vazio, Orochi. Orochi é o lendário chefe da saga nomeada através do seu nome, a saga Orochi, e considerada por muitos fãs a melhor saga de The King of Fighters. E na minha opinião, eu concordo totalmente. O que faz a saga Orochi ser tão boa é o mistério envolto nessa entidade e seus seguidores, e também a descoberta dos 3 tesouros e a história entre os 3 clãs, que tem seus descendentes prontos para enfrentar a entidade divina. E falando em divino, Orochi não é nada menos que isso, uma entidade completamente divina, com poderes além da compreensão. Orochi é uma força da natureza e o deus do vazio, que tem como único motivo na sua existência servir a sua possível criadora, Gaia, a todo custo. No universo de The King of Fighters, Gaia é a própria Terra em si. No final do time de Orochi em The King of Fighters 15, é dito que Orochi pode ter sido um descendente de Otoma Raga, a mãe da criação da mitologia africana, que possivelmente supera até mesmo o poder de Gaia, mas não sabemos se realmente é canônico. Até porque nunca vimos Gaia usando seu poder e também nunca vimos os participantes do time Orochi com um fragmento de Otoma Raga. Então ficamos nessa possível origem. Mas canonicamente sabemos que Orochi é um filho de Gaia. E essa entidade vai proteger Gaia de tudo, inclusive até de sua própria criação, os humanos. Orochi não tem misericórdia alguma quando se trata de seres humanos. Ele fica enojado com a humanidade e seu potencial destrutivo na criação de Gaia, visto que os humanos destroem tudo o que tocam, e ainda cita seus pecados e seus atos autodestrutivos, que, vamos ser sinceros, é verídico, pois a humanidade é extremamente preguiçosa com seu próprio planeta. Mas nossa espécie e até mesmo Orochi sabe que existe um potencial na humanidade de mudar o mundo para o melhor. E Orochi ainda mantém um pouco de esperança de que algum dia a humanidade vai entender a dor da natureza e até mesmo acha que eles têm uma chance. Mas apesar disso, seu desejo é aniquilar completamente a humanidade, sem deixar um único sobrevivente, com exceção dos seus seguidores. Orochi, por si só, não é um ser malevolente. Na verdade, ele é bastante neutro e somente busca o equilíbrio entre o homem e a natureza. Em The King of Fighters Sky Stage, que é considerado não canônico, apesar de muitos fãs o considerarem, é mostrado que Orochi, apesar de desprezar a humanidade, ainda assim é fascinado por Kula Diamond e a descreve como uma criação da humanidade, com coração puro e intenções puras. Como dito anteriormente, Orochi se autodenomina a vontade de Gaia e supostamente nasceu da própria Terra, manifestado através de emoções flutuantes e substâncias da natureza. O principal poder de Orochi é o nada. Podemos até dizer que Orochi é a força equalizadora entre os humanos e a natureza. Desde os tempos antigos, Orochi era o guardião da natureza e recebeu muitos dos seus poderes por causa disso. Desde os tempos antigos, Orochi ganhou uma quantia gigantesca de seguidores para a sua causa. E eventualmente, até formou um clã. E dentro desse clã, os 8 guerreiros conhecidos como Hakusho, ou seja, guerreiros extremamente poderosos com poderes espirituais muito acima da média, faziam parte desse clã e até mesmo tinham parte do poder de Orochi.
para deixá-los muito mais poderosos. Esses guerreiros reencarnam frequentemente durante as eras e em diversas partes do mundo em busca do selo de Orochi. Eles também são conhecidos como as 8 cabeças de Orochi. Os membros que conhecemos atualmente são Goenitz, Yashiro Nanakaze, Shermie, Chris, Maturi e Vice, Kyuji Yamakaze e Gaidel. Mas dentro dos Hakushu existem os mais fortes dos mais fortes, que são conhecidos como Orochi Shiten no, ou os 4 reis celestiais de Orochi, o pedigree do clã. Os 4 reis celestiais têm uma conexão muito maior com Orochi e possuem muitas das habilidades originais da divindade e podem ativar o motim de sangue em outras pessoas que são suscetíveis a esses efeitos. Eu expliquei o que é o motim de sangue muito melhor no vídeo de Iori, mas em suma, é um estado exclusivo somente a pessoas que têm descendência ou o sangue de Orochi. Esse estado, em pessoas que não são os 4 reis celestiais, o próprio Orochi e até mesmo pessoas insanas, acabam entrando em um estado de fúria descontrolada e seus poderes são aumentados exponencialmente. E quanto maior é a influência de Orochi naquele ambiente, mais fácil do ser que não tem o controle desse estado entrar em fúria. Se quiserem saber mais sobre o motim de sangue, eu recomendo assistir o vídeo de Iori. Mas voltando para os reis celestiais, alguns deles podem até aguentar o despertar completo de Orochi, como quando Chris se ligou a ele e Orochi despertou completamente. A encarnação atual dos 4 reis se dá nos personagens Goenitz, que é o mais poderoso e o líder dos Hakushus, Yashiro Nanakaze, que pode controlar o poder da terra, Shermie, que controla a eletricidade, e o já mencionado Chris, conhecido como as Chamas do Destino, e o hospedeiro perfeito de Orochi até agora. Assim como Kyo, ele pode controlar chamas, só que as suas são negras. Então, até mesmo os servos de Orochi são osso duro de roer, visto que Goenitz venceu facilmente Kyo após o mesmo ter derrotado Rugal, que estava com o poder de Orochi, e forçou Kyo a treinar e ficar mais forte para lutar contra ele. Mas agora, retornando um pouco para o passado, Orochi começou a ficar pistola assim que a humanidade começou a crescer em número, e por consequência o equilíbrio natural começou a desmoronar. 1800 anos antes dos jogos, Orochi não tolerava mais a destruição como um subproduto da progressão humana e queria varrer toda a espécie da existência. Ele usou seus poderes adquiridos da natureza e de seu status como uma divindade do vazio puramente como uma ferramenta para o caos e destruição. Seu clã e seus seguidores travaram uma guerra incessante, até que os clãs titulares da série, os clãs Kusanagi, Yatta e Asakane, derrotaram Orochi com os 3 tesouros místicos. O Hakushu e o próprio Orochi foram derrotados e selados. Mas Orochi, mesmo estando em estado de selamento, continuava a sentir que a humanidade poluía o mundo. E como falamos dos 3 clãs, o clã Kusanagi e Yatta são os clãs de Kyo Kusanagi e Shizuru Kagura, e eles ambos estavam em paz. Mas 660 anos antes dos jogos, o selo de Orochi começou a enfraquecer. Os clãs decidiram mover o local do selo para outro lugar, mas os Hakushus desde então começaram a aprontar, visto que um deles matou a esposa do líder Yasakane e foi disfarçado no clã e se aproximou do chefe Yasakane e relatou que tinha sido o clã Kusanagi que era o responsável, dizendo que isso tudo era expiação por eles terem deixado o selo enfraquecer. E para adicionar ainda mais fogo ao combustível, o cadáver de sua esposa foi encontrado na terra natal dos Kusanagi. Então, com uma fúria sem limites, o líder Yasakane fez um pacto de sangue com Orochi para obter os meios necessários para obter a vingança. Mas o que eles não sabiam é que o clã seria amaldiçoado
A maldição faria com que cada herdeiro morresse jovem e cada mãe morresse no parto. Essa maldição vive nos dias atuais e afeta a vida de Yori Yagami, com seu clã aparentemente ameaçado de extinção, visto que ele é o único restante do seu clã na Terra. As chamas do clã Yasakani, outrora carmesim, se tornaram as lendárias chamas púrpuras, e o clã mudou seu nome de Yasakani para Yagami, ou Yagami. Porém, Orochi não tinha sido liberto ainda. Uma das primeiras vezes que vimos um rastro do poder de Orochi foi em The King of Fighters 95, onde Rugal conseguiu utilizar o poder de Orochi, mas acabou sendo sobrepujado pela imensidão do poder da entidade e vaporizado após sua derrota pelas mãos do time de Kyo. Em The King of Fighters 96, Goenitz, que sabemos que é o rei celestial mais poderoso, desafiou Kyo para uma luta antes do torneio e dominou completamente Kyo, fazendo com que ele volte a treinar para ter uma chance contra Goenitz. E no fim das contas, os 3 tesouros e descendentes dos 3 clãs se juntam e derrotam Goenitz, que os avisa sobre o retorno iminente de Orochi. Em The King of Fighters 97, chegamos ao ápice da saga Orochi, e os outros reis celestiais estavam trabalhando mais do que nunca para trazer Orochi de volta para a Terra e quebrar o selo, e eles de fato conseguiram. E a alma de Orochi acabou possuindo Chris, e o próprio diz que seu espírito tinha desperto completamente. Mas apesar da luta de Orochi contra os 3 tesouros sagrados ter sido apocalíptica, o trio acabou vencendo Orochi, pois Orochi tentou despertar um motim de sangue dentro de Iori, mas ao invés do mesmo atacar seus amigos, ele conseguiu controlar esse estado e a amplificação de poder e subjugou temporariamente Orochi, para que Kyo pudesse acertá-lo com um golpe que tinha toda a sua alma e vigor. E mesmo assim, Kagura disse que Orochi estava forte demais, mas no fim, ela conseguiu selar o deus novamente, colocando um fim na ameaça gigante de Orochi. Mas mesmo assim, ele ainda iria aparecer na franquia, e seu poder é tão relevante que frequentemente outras divindades buscam seu poder para realizar seus objetivos. Como por exemplo, na saga dos Contos de Ash, o grupo conhecido como Aqueles do Passado tinha como objetivo acordar Orochi para Saiki, que é praticamente considerado o deus do tempo, utilizar de sua energia imensurável para utilizar do artefato que é similar a um portão, que pode fazê-lo viajar pelo espaço e tempo, e também para que ele possa resetar uma linha do tempo inteira. Mas mesmo Orochi estando selado, ele sentiu que aqueles do passado invocaram seu poder, e assim concedeu poder a eles. No entanto, uma vez que Orochi percebeu que eles desejavam se tornar a espécie dominante do planeta, ao invés de trazer a humanidade ao nível de todos os outros animais, Orochi ressuscitou Maturi e Vice para detê-los, e também para guiar Iori para ele se tornar um hospedeiro em potencial para o imenso poder da divindade. Na saga Shunei, quando Verse surgiu após Ash ter deletado sua própria existência e a de Saiki, ele acabou criando um paradoxo temporal, e o resultado disso foi a entidade chamada Verse. Verse estava afetando todos os períodos de espaço e tempo, sendo eles passado, presente e futuro, e estava absorvendo a alma de todos os lutadores dessas épocas. E inclusive a alma de Orochi acabou sendo absorvida para dentro do corpo de Verse. Mas mesmo assim, ele é derrotado por Shunei, o novo protagonista. Todas as almas dos lutadores que anteriormente foram eliminados agora se espalharam pelo planeta e fizeram todos eles voltar à vida. E a alma do próprio Orochi acabou caindo na Hungria, mas não conseguiu se manter sem um catalisador, porque Chris havia ressuscitado em um novo corpo, e como ele estava imensamente enfraquecido e o Hakeshu não conseguiu encontrar ele, os 3 tesouros acabaram encontrando Orochi e o selaram novamente.
Em The King of Fighters 15, Chizuru Kagura sente uma anomalia totalmente diferente envolvendo Orochi. O selo estava intacto, mas havia acontecimentos estranhos que ela descreve como uma mudança total que envolve essa entidade serpentina. Além disso, 4 dos arautos do Hakusho foram revividos e estão mais uma vez tentando quebrar o selo que mantém Orochi preso. No entanto, o selo que segura Orochi permanece intacto através da interferência de Verse, Reverse e Otoma Raga. Agora que sabemos de sua história e alguns fatos sobre Orochi, vamos nos focar no principal, que são seus poderes, sua força e velocidade. Devido ao fato de Orochi ser uma força da natureza e um deus do vazio, ele é completamente imortal ao tempo, e o tempo não é nada para ele. Além disso, ele não pode verdadeiramente morrer, pois ele sempre irá retornar caso a humanidade continue quebrando o equilíbrio da natureza, e também, em coisas não canônicas, ele vai retornar sempre que alguém tiver seu poder. Orochi possui um poder telepático tão colossal que, além de ele poder ler a mente dos oponentes na frente dele, ele pode ler a mente de todos os humanos na Terra, como ele diz em The King of Fighters 97. Ele pode possuir hospedeiros em potencial, como fez com Chris, caso ele esteja com a alma livre do seu selo. Suas habilidades regenerativas também não devem ser subestimadas, e ele pode se regenerar instantaneamente caso seja machucado, ou até mesmo se ele se cortar do peito, esses machucados são instantaneamente curados. Orochi é a origem de todos os poderes dos Hakusho. Ele possui maestria elemental em praticamente todos os elementos que conhecemos, significando que tecnicamente ele também poderia controlar o vento, fogo, eletricidade e a terra. Orochi pode se teletransportar, voar e ainda possui habilidades telecinéticas, como mostrado no agarrão Arahabake, e é um mestre em artes marciais baseadas no seu estilo de lutar, e pode até teletransportar seus inimigos para uma área misteriosa. Orochi tem golpes bem notáveis que precisamos explorar para entendermos a totalidade de seu poder posteriormente. Começando com a técnica Harae, Orochi pode atirar uma luz branca e azulada nos seus inimigos. O Tsushi Iwai faz com que Orochi crie um selo em frente ao seu inimigo, e quando esse selo se quebra, ele causa danos. Tadasu faz Orochi disparar uma chama branco-azulada para frente. Caso o projétil acerte o inimigo, uma fenda vai engolir o projétil e vai lançar um raio de fogo violeta. Honosuzori faz Orochi invocar um pilar de energia da mesma cor que os anteriores. Ukei é um ataque onde Orochi utiliza de sua energia para fazer um chute crescente com uma energia absurda que pode cortar seus inimigos em pedaços. Mas nada disso se compara aos seus 2 ataques mais poderosos. O primeiro deles se chama Marokare, onde Orochi levanta sua mão para cima e controla uma energia divina que é luz pura para destruir seu oponente com uma tempestade de luz que cai dos céus e acerta todos na tela. Um ataque inescapável para 98% dos personagens de The King of Fighters, devido ao fato de ser luz pura, e somente seres no nível dos 3 tesouros podem reagir ou se defender a isso. Mas nada se compara a Omiwa, que talvez é o poder mais perigoso de Orochi, porque caso ele consiga concretizar esse ataque, ele vai retirar de dentro do inimigo literalmente um pedaço de sua alma e esmagá-la, infligindo danos além da compreensão, porque a alma do indivíduo vai estar sob ataque. Então, mesmo que por um acaso o personagem seja mais forte que Orochi, se ele não tiver resistência contra esse ataque de almas, o personagem pode ser destruído instantaneamente devido ao fato da alma do oponente ser esmagada e fragmentada. Um fato interessante é que Orochi tem um clone chamado Mizuchi, feito pela corporação Wares. Não se sabe exatamente como ele foi criado, mas está implícito que ele possui uma parte do espírito de Orochi. O corpo que ele possui é de um menino de cabelos pretos,
que se acredita não ser do sangue de Orochi. Se ele for derrotado, seu corpo vai se desintegrar por ser incapaz de conter o poder da divindade por mais tempo. Em seu final, a parte espiritual da divindade se funde com seu hospedeiro e libera Orochi novamente no mundo. Já em termos de objetivos, Mizuchi tem os mesmos objetivos de Orochi, porém, ele é muito mais arrogante com poder. E apesar de Orochi só desprezar os humanos devido aos maus tratos que eles fazem na natureza, Mizuchi detesta os humanos totalmente, simplesmente porque eles são humanos, e busca acabar com sua existência. Porém, como Mizuchi não faz parte da linha principal dos jogos, essa linha podemos dizer que não é canônica aos jogos principais. Como ele é um clone de Orochi, ele usa os mesmos poderes divinos do mesmo, embora ele use a água como seu poder primário, que também possui habilidades de corte. Mas apesar de tudo isso que eu disse, acredito que vocês ainda não têm uma noção do poder total de Orochi. E muitos acreditam que por ele ser completamente obcecado pelo planeta Terra e não simplesmente destruir o planeta, significa que ele é fraco. Mas a verdade é muito mais profunda que isso, pois o sentido da vida de Orochi é manter o planeta em equilíbrio, especialmente um equilíbrio entre a Terra em si, os animais e os humanos. Mas como os humanos zoam tudo, ele só quer destruir a raça humana em si, e não o planeta. Mas a verdade real é que Orochi é uma entidade que representa uma ameaça cósmica. Como eu sempre falo nos meus vídeos de The King of Fighters, um dos principais seres para analisarmos é Verse, que na minha opinião é inferior a Orochi mesmo tendo a alma do mesmo, pois não sabemos se ele de fato era mais forte que ele ou só estava hospedando sua alma. Mas esse ser conhecido como Verse, quando estava a todo vapor, estava causando anomalias temporais em todos os períodos do espaço e tempo, e seu objetivo supostamente era destruir tudo. O vilão conhecido como Kukri, que é o vilão do jogo Heroínas da SNK, que é confirmado como canônico, lá é dito que Kukri não é um ser comum, pois ele é capaz de criar e até mesmo manter um universo inteiro, que no mínimo tinha inúmeras estrelas, um ciclo de dia e noite, e até mesmo o artbook do jogo confirma que Kukri cria dimensões de bolso, ou até universos inteiros. E com seu próprio poder, ele prende a consciência de outros seres de outras realidades dentro do seu universo. Kukri colecionava mundos e estava planejando unir o seu universo à realidade de The King of Fighters. Também temos Dark Ash, dizendo que ia apagar uma linha do tempo inteira em uma de suas falas. E mesmo que ele usasse o portão, aparentemente esse portão estava sendo empoderado por Orochi, o que dá ainda mais crédito ao poder da entidade. Dolores e personagens como ela, e também os renascidos de Orochi na saga Shunen, são ditos de terem vindo de um plano superior, e devido à presença de Nakoruru e o time de Samurai Shodown, isso amplia ainda mais os poderes de The King of Fighters, pois Nakoruru, como sabemos, virou a guardiã da natureza, e por causa disso ela pode viajar livremente pelo espaço e tempo, e apareceu justamente por ter sentido a presença de Verse. Então, se quisermos estender um pouco as coisas e ligar Samurai Shodown a The King of Fighters, podemos até considerar feitos de entidades de lá, como Shizuka Gozen, que criou um reino da existência chamado Eternidade. Há também Yuga, o Destruidor, que fundiu o reino dos demônios e dos humanos, ambos contínuos de espaço e tempo. E até mesmo Yuda, que é bem inferior a Asura, pode unir universos. Orochi, no mínimo do mínimo, é comparável a esses seres, se não muito superior a eles. Então fica bem claro que Orochi é, de fato, uma entidade cósmica, que está no nível de seres que podem manipular contínuos de espaço e tempo. É claro que não quer dizer que ele poderia simplesmente piscar e destruir tudo, mas sim ser comparável e machucar seres que podem fazer isso, algo que é bem comum na ficção.
Orochi é um verdadeiro deus. E se pararmos para pensar, ele é quase um terror cósmico para seres que não compreendem a sua natureza. Imaginem ver a verdadeira forma de Orochi de noite, ou você se deparar com a imensidão quase imensurável desse poder. Seria enlouquecedor. Porém, há um ponto negativo. The King of Fighters não é muito bom com velocidade, pois em termos de velocidade de combate, infelizmente não há muito o que dizer. Pois em puro combate, pois não estamos falando de velocistas, Orochi tem um ataque que é luz pura, ou seja, tem a velocidade da luz. Iori e Kyo, por terem lutado contra Orochi e provavelmente terem desviado ou bloqueado esse ataque, escalam disso. E se quisermos estender um pouco mais ainda, Elizabeth Blanctorch usa a luz como seu principal meio de ataque. E ela não só pode controlar a luz, como pode usar a luz e sua velocidade ofensivamente. E mesmo que usemos o argumento de que ela está jogando algo a velocidades menores que a luz, o que até faz sentido, mas existem ataques como Etincelles, onde ela joga a luz no inimigo. Mas aí fica a critério de vocês. Eu posso dizer que a velocidade em combate máxima dos personagens na franquia chega até a velocidade relativística por existirem ataques de luz. E possivelmente eu diria que eles podem chegar até velocidades um pouco superiores à da luz em combate, o que é deveras absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros e apoiadores do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka e Dani. Muito obrigado pelo apoio fenomenal. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e até mais.